Esta é a região mais isolada do Tibete, rodada das maiores montanhas de todo o mundo, e é aqui que a China vai construir uma mega barragem que será uma das mais complicadas do planeta, o maior plano hidrelétrico que o mundo já viu. O megaprojeto ainda não tem nome, mas foi apelidado de Super Barragem do rio Yarlung Tsangpo. A energia gerada por essa represa seria capaz de suprir a demanda elétrica dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Em comparação com a usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil, ela será 30 vezes mais potente. Porém, o lugar é praticamente inacessível e assim existem muitos obstáculos para realizar esta obra, como os inúmeros terremotos da região que podem interromper o andamento. Neste vídeo, nós veremos o atual plano mais insano da China para construir a barragem mais poderosa do planeta, que pode custar mais de 150 bilhões de dólares. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. A energia hidrelétrica tem uma longa história na China, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento econômico e na transformação energética do país. Desde os tempos antigos, a China aproveita o poder dos rios para diversas finalidades, mas foi no século XX que o país realmente começou a explorar o potencial da energia hidrelétrica em grande escala. Hoje, a China é reconhecida como uma líder mundial em tecnologia e capacidade hidrelétrica, uma posição conquistada através de décadas de investimentos e inovações. Sua história remonta a muitos séculos atrás. Inicialmente, os chineses usavam a força da água para operar moinhos de grãos e outras máquinas simples. Com o avanço das técnicas de engenharia, o país começou a construir as primeiras barragens para controle de enchentes e irrigação. A construção da barragem de Dujianyang, por volta de 256 a.C., é um dos exemplos mais antigos e notáveis. Este sistema de irrigação, ainda em uso hoje, demonstra a habilidade dos antigos engenheiros chineses em manejar a água para beneficiar a agricultura e a segurança das comunidades. Mas foi no início do século XX que a China começou a construir barragens com o propósito específico de gerar eletricidade. Em 1912, a barragem de Xilongba, na província de Yunnan, tornou-se a primeira hidrelétrica moderna do país. Durante as décadas seguintes, a construção de barragens hidrelétricas aumentou consideravelmente. E a partir da década de 1950, com a fundação da República Popular da China, o governo priorizou a industrialização e a modernização da infraestrutura do país, o que incluía um foco robusto em energia hidrelétrica. Programas de planejamento e investimento em grande escala foram lançados para explorar os recursos hídricos abundantes da nação. A partir dos anos 80, a China começou a planejar e construir algumas das maiores barragens do mundo. Um exemplo icônico é a barragem das Três Gargantas, localizada no rio Yangtze, iniciada em 1994 e concluída em 2012. Esta é a maior usina hidrelétrica do mundo em capacidade instalada, com 22,5 gigawatts. Porém, o projeto também teve seu quinhão de controvérsias e desafios. A construção da barragem deslocou mais de 1,3 milhão de pessoas, submergiu cidades e vilarejos históricos e alterou ecossistemas inteiros. Outro projeto significativo é a barragem de Baetan, no rio Jinsha, uma das maiores em construção atualmente. Com uma capacidade projetada de 16 gigawatts, espera-se que a barragem gere cerca de 60,4 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano, reforçando ainda mais a capacidade hidrelétrica do país. Com uma população de 1,4 bilhões de pessoas, a demanda energética da China é imensa, e a construção de novas barragens, como a super barragem do rio Yarlung Tsangpo, é crucial para atender a essa demanda crescente. E o sucesso anterior da China em projetos como a barragem das Três Gargantas dá confiança de que o país tem a capacidade técnica para realizar esse novo empreendimento. O rio Yarlung Tsangpo, que atravessa o Planalto tibetano antes de se transformar no Brahmaputra, na Índia, é o rio-alvo para este ambicioso plano. Ele está localizado no Planalto do Tibete, com uma altitude média de mais de 4.500 metros, elevando-se imponentemente acima da Ásia e cobrindo uma área maior que o Nordeste e o Sudeste inteiros do Brasil. Assim, é óbvio que a região é lotada de geleiras e gelo, e à medida que todo esse gelo derrete, alimenta os mais importantes rios, dentre eles o próprio Yarlung Tsangpo. E grande parte da água fornecida aos habitantes locais vem deste local, também conhecido como Torre de Água da Ásia. Esses rios não são apenas habitados, mas também abrigam as maiores regiões agrícolas dos países que passam, como Paquistão, Índia e China.
A nova barragem será tão grande que está planejada para ter uma capacidade de 60 gigawatts, 3 vezes mais do que a barragem das Três Gargantas. Isso representa uma produção de eletricidade de 300 bilhões de quilowatts-hora por ano, o suficiente para abastecer milhões de lares e indústrias, enquanto a barragem do rio Yangtze gera 100 bilhões de quilowatts por ano. A localização escolhida para a construção da barragem é uma das mais remotas e desafiadoras do mundo. A área, cercada por algumas das montanhas mais altas e desfiladeiros mais profundos, apresenta desafios logísticos e técnicos enormes. A construção de estradas e infraestrutura de suporte na região foi uma tarefa monumental por si só, com uma grande estrada sendo construída apenas em 2013 para facilitar o acesso. Assim, o transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores para o local da construção é uma operação gigantesca. Além disso, a construção em uma região sujeita a terremotos e deslizamentos de terra aumenta ainda mais a complexidade do projeto. Então, como ele será feito? Bem, o plano de desenvolvimento hidrelétrico no rio Yarlung-Tsangpo tem sido explorado há algum tempo. Existem várias outras instalações de energia elétrica na região, mas nenhuma chega perto dos 60 gigawatts planejados para esta super barragem, tornando os métodos de construção extremamente desafiadores. Os detalhes sobre os planos atuais ainda estão limitados e envoltos em incertezas. Isso pode indicar que o governo chinês está em processo de decidir a melhor abordagem para a realização deste projeto, mas já possuem duas alternativas principais para fazer isso. O problema é que ambas têm consideráveis desafios. A primeira opção é construir uma série de pequenas barragens em cascata ao longo do grande desfiladeiro. Esta abordagem, embora eficiente em termos de geração de energia, apresenta grandes problemas ambientais, como a potencial devastação da rica biodiversidade local. Já a segunda opção envolve cavar um túnel do ponto mais alto do rio até o fundo do desfiladeiro e liberar a água através dele. Este método criaria uma quantidade massiva de energia hidrelétrica, mas teria implicações geopolíticas sérias, pois a água sairia perto da fronteira com a Índia, potencialmente causando tensões diplomáticas. Certas vezes, pela lógica, é melhor construir uma central hidrelétrica que aproveite os caminhos naturais dos rios, ao invés de armazenar água num reservatório. Este sistema é bastante comum em países como o Brasil, Estados Unidos e na própria China, com exemplos notáveis como a usina hidrelétrica de Belo Monte no Brasil, a usina hidrelétrica de Niágara nos Estados Unidos e a usina hidrelétrica de Jinping 1 na China. Belo Monte, localizada no rio Xingu, é uma das maiores hidrelétricas do mundo em capacidade instalada e foi projetada para minimizar o impacto ambiental ao aproveitar o fluxo natural do rio. A usina hidrelétrica de Niágara, no rio Niágara, utiliza a força contínua e potente do rio para gerar eletricidade de maneira eficiente, sem a necessidade de grandes barragens. Já a Jinping 1, situada no rio Yalong, usa o fluxo natural do rio através de um desfiladeiro, maximizando a energia cinética da água sem precisar de um grande reservatório. Embora o conceito de aproveitamento do fluxo natural não seja novo, aplicá-lo no desfiladeiro de Yarlung-Tsangpo apresenta desafios únicos e complexos. A ideia de redirecionar o rio através de um túnel no monte Nanchang Barua é uma proeza de engenharia fascinante. O plano envolve criar um desvio das águas com uma sequência de curvas e conduzir outra parte da água através de um túnel localizado a milhares de metros acima do nível do mar. Assim, a água desceria por gravidade, passando por várias unidades hidrelétricas e gerando eletricidade em cada etapa. De acordo com relatórios oficiais, o projeto incluiria a instalação de 9 unidades hidrelétricas na base do túnel. Mesmo que o túnel cortasse a curva do rio no ponto mais curto, ele ainda teria cerca de 40 quilômetros de extensão. O túnel do Canal da Mancha, também conhecido como Eurotúnel, é uma das maiores e mais impressionantes obras de engenharia do mundo. Inaugurado em 1994, o túnel atravessa o Estreito de Dover, ligando Folkestone, na Inglaterra, a Calais, na França. Ele se estende por aproximadamente 50,5 quilômetros, dos quais 37,9 quilômetros são submersos, fazendo dele o túnel submarino mais longo do mundo, mas que a China poderia facilmente passar com este novo megaprojeto. Especialistas estimam
estimam que este túnel teria a capacidade de transportar incríveis 2.000 metros cúbicos de água por segundo, possibilitando a geração de até 300 bilhões de quilowatts de eletricidade anualmente. Contudo, esses mesmos especialistas alertam que este projeto poderia se tornar um dos mais arriscados, complexos e caros já empreendidos em qualquer curso de água no mundo. A partir daqui, vamos para os desafios. A região é biologicamente rica, com novas espécies sendo descobertas anualmente. E a construção da barragem pode ter um impacto devastador sobre a biodiversidade local, ameaçando espécies raras e ecossistemas frágeis. A interrupção dos habitats naturais pode levar à extinção de espécies e à perda de biodiversidade. Os riscos de desastres naturais, como terremotos e deslizamentos de terra, são enormes. A região tibetana é conhecida por sua atividade sísmica e a construção de uma barragem tão grande aumenta o risco de catástrofes. Um terremoto pode causar danos estruturais à barragem, levando a inundações catastróficas nas áreas adjacentes. Os efeitos da construção da barragem sobre a agricultura e a economia dos países vizinhos podem ser profundos. A escassez de água e as inundações podem afetar agricultores na Índia e Bangladesh. A retenção de sedimentos pode reduzir a fertilidade do solo em Bangladesh, impactando negativamente a produção agrícola. A alteração do fluxo do rio pode levar a secas em algumas áreas e inundações em outras, prejudicando a produção agrícola. Os sedimentos que normalmente seriam transportados pelo rio e depositados nas planícies aluviais são essenciais para manter a fertilidade do solo agrícola. A retenção desses sedimentos pela barragem pode reduzir a fertilidade do solo, afetando a produção agrícola em Bangladesh. As mudanças climáticas já estão complicando a gestão da água na região. As alterações climáticas estão aumentando a variabilidade das precipitações, tornando a gestão dos recursos hídricos ainda mais desafiadora. A construção da barragem pode exacerbar esses desafios, dificultando ainda mais a gestão da água na região. Por outro lado, os desafios geopolíticos também existem. A relação delicada entre China e Índia, com disputas de fronteiras e competição por recursos, torna o controle da água uma ferramenta potencial de influência política e estratégica. A construção da barragem pode exacerbar as tensões existentes e criar novos pontos de conflito. A China, ao controlar o fluxo do rio Yalung Tsangpo, pode usar essa influência como uma ferramenta de pressão sobre seus vizinhos, especialmente durante períodos de seca. A água pode se tornar uma moeda de troca em negociações diplomáticas e econômicas, aumentando a influência da China na região. A Índia, por sua vez, pode ver a construção da barragem como uma ameaça à sua segurança hídrica e à sua soberania. E a disputa pelo controle dos recursos hídricos pode levar a tensões aumentadas e a uma escalada das disputas fronteiriças. Já a Bangladesh, sendo o país ajusante, pode enfrentar os impactos mais imediatos e severos da construção da barragem. Com a alteração do fluxo do rio e a retenção de sedimentos podem afetar diretamente a agricultura e a pesca. Assim, a construção da superbarragem do rio Yalung Tsangpo representa um desafio técnico, ambiental e geopolítico de proporções épicas. E a viabilidade do projeto e suas consequências a longo prazo para a região e os países vizinhos são questões muito complexas. Embora a China tenha a capacidade técnica para realizar o projeto, os desafios são imensos e as consequências podem ser profundas. O sucesso ou fracasso do projeto terá repercussões duradouras, tanto positivas quanto negativas, para a China e seus vizinhos. Mas, será que a China conseguirá completar este projeto monumental? Quais serão as consequências para a Índia e Bangladesh? Comente o que você acha. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.